contigo, nossa eterna gratidão. De hoje é do livro Vigilância, de Divaldo Franco, e tem o título Mente e Comportamento. Na faixa vibratória na qual localizes a mente, daí aurirás a correspondente energia. Quem desce ao charco, respira umidade, da mesma forma que, em se elevando à montanha, aspirará oxigênio puro. Situando o pensamento nas fixações amargas, quão deprimentes de acontecimentos infelizes, vitalizá-los-ás, trazendo-os à realidade dos dias presentes para o teu próprio infortúnio. Agasalhando as ideias de sublimação pessoal, por mais se te pareçam difíceis de conseguidas, acostumar-te-ás com a possibilidade e, de um para outro momento, estarás vivenciando esse estado superior. Cada criatura vive num mundo objetivo, conforme os seus estados íntimos e mentais. Educar o pensamento, criando os hábitos da prece e da elevação moral, constitui uma tarefa-desafio que deve ser enfrentada de imediato. A mente plasma no campo da ideação os desejos, que depois se transformam em realidades que passam a participar da vida na área das formas. Fantasmas de enfermidades inexistentes, necessidades criadas por desequilíbrios, tormentos de largo tempo, frustrações de curso afligente decorrem da preferência mental de quem lhes experimenta a compressão. A mente responde pela vida. O espírito exterioriza mentalmente os estados que transita, cabendo-lhe esforçar-se para modificar os quadros íntimos, crescendo em contínuo esforço na direção das metas libertadoras. Queixa, azedume, amargura, revolta deves substituir por confiança, otimismo, renovação, paciência, do que resultará a tua paz. Como não podes viver sem a presença das ideias, coloca aquelas que te promovam à saúde e ao bem-estar. Respirarás emocionalmente conforme o clima em que situes os teus programas de evolução. Busca primeiro o reino de Deus, propôs Jesus com sabedoria, e tudo mais te será acrescentado. Essa mensagem vem nos lembrar, num mês importante que a gente está, que é setembro, do quanto a gente deve ter cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções. Procurar ver durante o dia qual a maior quantidade de pensamentos que a gente está tendo, se são negativos, se são positivos. Aqui, como diz Joana de Ângeles, os pensamentos, eles plasmam no mundo das formas, eles se tornam realidade. Então, que a gente possa pensar no que é bom, no que é belo, no otimismo, para que aquilo, de alguma forma, chegue na nossa vida depois. Muita paz a todos. Hoje nós temos o nosso amigo Aristóteles, que vai falar sobre um assunto previamente escolhido. Vai na mão mesmo. Boa noite. Então, pessoal, se vocês prestaram atenção no que o senhor Edberto falou e no que a Andresa falou, a palestra está feita. Porque eu vou falar, coincidentemente, ou por acaso, tudo que a gente preparou para falar já foi dito. Então, eu vou só meio que tentar reforçar. A gente escolheu como tema de hoje a lei de amor, e aí o tema seria amai muito e serás amado. E eu queria começar perguntando como nós estamos nos sentindo hoje, ou neste momento. Ou ainda, qual é a preocupação que trazemos no agora? O que tem tirado o nosso sono nos últimos dias? Ou o que tem nos prendido, ou roubado nossa atenção, ou onde estamos depositando energia, como a Andresa colocou,
nos últimos tempos. Para a gente tentar entender um pouquinho isso, a gente vai tentar fazer um mosaico de alguns trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e de Miramês e de Emmanuel, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso e como isso se relaciona com o nosso amor. Ou seja, como o que me acontece se relaciona com o amor ou com a lei de amor que a gente deve exercitar. E aí, para a gente começar a nossa reflexão, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec vai lá e pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí, o que é que vocês acham? Os espíritos respondem. O espírito da verdade responde para ele: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa no que a gente tem pensado ultimamente, a gente pensa, tá bom, então se é assim, até onde vai o meu pensamento e até onde eu sou influenciado a pensar e a agir ou a ter pensamentos que não são meus ou que são sugeridos a mim. E quando a gente pensa isso, a gente pode ir um pouquinho mais além, dizer, tá bom, então quer dizer que o que eu faço, e aí nós que somos espíritas somos craques nisso, principalmente quando a gente faz algo errado, a gente diz, tá bom, então foi por influência que eu agi de tal maneira, ou foi porque eu fui influenciado, ou ainda porque eu fui obsidiado que eu agi de tal maneira. E aí a gente tem que pensar um pouquinho melhor também sobre isso. E aí, em Pensamento e Vida, e Emmanuel começa o livro Pensamento e Vida, ele começa falando do pensamento e conclui o livro falando do amor, e aí fica a dica da leitura, que a gente só vai trabalhar um trechinho, mas assim, para a gente entender um pouco disso, ele começa estruturando o nosso pensamento. E aí ele diz que o pensamento ele não é só o que a gente pensa, o pensamento ele vai um pouquinho além. Ele está nos nossos pensamentos, atos e sentimentos. E aí ele vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte, que é exatamente o que a Andresa leu, só que dela foi de Joana, né? E aí ele vai dizer, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Lembra? Os espíritos nos influenciam, então projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Ou seja, pelo pensamento, ou aquilo que a gente pensa, sente e age, nós podemos nos afundar ou nos comprometer nas nossas ações, ou podemos, da mesma forma, ou no caminho contrário, no sentido contrário, nos melhorar. Depende muito de como a gente está pensando, ou quais são as influências que nós estamos recebendo, ou ainda, que sintonia eu estou fazendo com o plano espiritual. É aquela coisa, lembram do que Descartes falou no início do iluminismo? Penso, logo existo. Ou penso, logo sou. Então, esse pensamento meio que nos define a ser quem nós somos ou a agir como nós agimos. E aí, em Filosofia Espírita, Miramês vai trazer o seguinte, sobre esse pensamento e essa sintonia. Porque o pensamento, ele é a sintonia, ele gera a sintonia, ele é uma energia, pensamento ele é energia pura, uma energia criadora. Quando a gente pensa, a gente está plasmando essa energia e está criando. Quando a gente cria, a gente automaticamente sintoniza com espíritos que estão na mesma faixa vibratória ou com o mesmo nível de pensamento. Ou seja, quando eu estou com raiva e eu estou pensando coisas não tão boas para alguém, ou quando eu discuto com alguém e eu desejo mal para aquela pessoa, automaticamente eu atraio espíritos que também têm o mesmo nível de pensamento ou de sentimento.
E muito comumente eu atraio espíritos que também desejam o mal para aquela outra pessoa. E da mesma forma, quando a gente deseja o bem. Quando a gente faz uma prece pela outra pessoa, a mesma coisa acontece. A gente sintoniza com essa energia boa, a gente simpatiza com esse padrão vibratório. Imaginem que a gente é uma antena e o nosso pensamento ele vai determinar a frequência. É como o radinho lá que a gente vai mexendo, que não é mais no botão, né? Agora a gente aperta aqui e vai. Mas antigamente a gente ia mexendo no radinho, quem tem mais de 20 aqui, eu acredito que já fez isso, vai mexendo no botãozinho e vai sintonizando. E aí Miramês vai dizer o seguinte sobre isso. A simpatia vem da força de atração que exercemos sobre os nossos semelhantes, em consonância com os nossos sentimentos. Convém a todos nos compreendermos, convém a nós compreendermos a lei segundo a qual atraímos os nossos iguais. Identificamos-nos com muitos companheiros pelos pensamentos, atitudes e sentimentos. Os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, dependendo do que sentimos pela vida, pelo modo que vivemos e pela altura de nossas atividades. E aí a gente pensa, tá bom, ele explicou aqui que pensamento, ele gera simpatia, que vai gerar atração, que gera sintonia. E aí, como ele é uma força criadora, ele vai gerando esse fluxo de energia que vamos permutando com o plano espiritual e com aqueles que vivem conosco. Porque também existe essa troca de energia nos pensamentos com aqueles encarnados. Mas, no caso aqui agora, a gente está analisando especificamente com o plano invisível e com a influência que a gente recebe. E esse ciclo de permuta vai se intensificando à medida que a gente vai agindo. E à medida que a gente vai se identificando com ele, e se a gente se identifica com o pensamento, a gente, por exemplo, sente uma raiva de alguém, tem uma discussão com a pessoa, e a gente fica com aquela mágoa, aquele rancor, e a gente vai alimentando aquilo, e vai intensificando, e vai pensando naquela situação, e vai alimentando, e aquilo vai virando uma pequena mágoa, vira uma mágoa grande, que vai crescendo, vai criando um rancor, e a gente vai gerar uma sintonia com espíritos que se simpatizam com isso. E quando a gente vê lá na frente, a gente virou uma antena de rancor, a gente virou uma pessoa amargurada, porque simplesmente a gente se deixou levar por uma coisa que nos aconteceu, seja ela grave ou não, porque às vezes a gente se chateia por uma besteira com uma pessoa, e por uma bobagem a gente estraga uma relação de anos. Por uma bobagem a gente desperdiça uma oportunidade de uma relação que vinha há muitos anos e que poderia ser ainda mais prazerosa e construtiva. Então a gente briga, alimenta essa energia e vai se comprometendo com ela, vai criando um campo fluídico que nos envolve e que vai envolvendo o outro, e que, à medida que eu emito isso, ele também sente, e aí ele retribui na mesma moeda, e aí vai virando um influxo de energia que vai e vem, e a gente vai cada vez mais intensificando essa mágoa, até no dia que ela virar grande o suficiente para, digamos, explodir ou para criar um problema maior. E quando isso acontece, geralmente nas nossas vidas, por uma coisa que nós nos permitimos ou que nós sintonizamos com ela, que esse momento chega e a coisa, digamos, desanda de vez e a gente fica muito mal com isso e muitas vezes a relação fica muito abalada, o que é que acontece? Aí a gente começa a sofrer e a gente entra numa onda de sofrimento ainda maior, até que Deus nos envia alguém, ou que nós decidamos pedir ajuda ou mudar isso, e a gente vai em busca desse auxílio, até por uma prece, e aí Deus vai mandar alguém em nossa direção, e essa pessoa geralmente chega, e muitas vezes ela não vai fazer grande coisa, mas ela vai conversar com você.
ela vai te ouvir, ou ela vai dar um conselho, ou ela vai dizer, olha, pensa melhor sobre isso, ou será que é assim mesmo? Ou será que precisa de tudo isso? Preste atenção um pouquinho. E aí, quando a gente também se permite ouvir isso, quando a gente se permite, pelo menos, tentar entender a situação, a gente consegue refletir um pouco e a gente vê que pode ser diferente. E aí vai dar a escolha de cada um. De novo, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma sintonia. Ou a gente continua nesse fluxo de energia que a gente vinha, ou a gente se permite olhar pelo outro lado e buscar um novo caminho. E quando a gente se permite isso, aí aqueles que nos influenciam vão aproveitar o momento e vão chegar junto da gente e vai dizer, é isso mesmo, vá por aí, porque do jeito que existe a energia para nos atrapalhar, existe aqueles que estão do lado de lá, que nos precederam e que nos amam e que fazem de tudo para que a gente dê certo. Ou seja, além do mentor espiritual que todo mundo tem, existem espíritos que nos amam muito. Imaginem que todo mundo aqui tem espíritos que estão no plano espiritual, que amam muito vocês e que querem muito ver vocês dar certo. E só querem uma oportunidade para nos ajudar. E quando a gente permite isso, eles vão chegar perto da gente e vão começar a nos influenciar para o bem, nos influenciar para um comportamento diferente. E a gente pode aproveitar esse momento, e aí geralmente a gente vê muito isso aqui na segunda-feira, que as pessoas chegam exatamente neste ponto que eu estou falando. As pessoas chegam exatamente no momento da dor, no momento do sofrimento, em busca de uma mudança. E aí, aqui eles podem ter contato com a doutrina, contato com a mensagem de Jesus, que na verdade nada mais é do que um convite a essa mudança. Olha, eu não posso resolver esse problema, mas aqui existem algumas alternativas. E aí você pode fazer isso, você pode ficar vindo na quinta-feira, pode vir tomar um passe na segunda-feira e ouvir uma palavra. E aí é exatamente onde a gente vai chegar no próximo ponto, que ele vai dizer, quando a gente se permite isso, quando a gente busca esse conhecimento, essa mudança da sintonia, a gente vai receber todo um auxílio e todo um amparo para que a coisa mude. E aí na pergunta 467, Kardec vai lá e diz, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Aí os espíritos respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, pelos nossos desejos, os chamam, ou seja, é o nosso desejo que atrai eles, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Lembra que Emmanuel falou de pensamento, desejos e sentimentos. E aqui, mais uma vez, quando a gente atrai eles, quando a gente pensa nessas coisas, quando a gente fica nessa sintonia, a gente se conecta e aí eles vão se fortalecer e vão nos intuir e a gente vai cada vez mais receber a influência, agir como eles querem e aí a gente vai se complicando. Mas aí a gente vai buscar exatamente o caminho contrário. E qual seria o caminho contrário disso? Quando a gente vem aqui, recebe uma palavra de socorro, de auxílio, recebe um conselho, ou às vezes nem escuta, porque a gente já aconteceu o caso de a gente nem falar nada, só escutar a pessoa e convidar ela a ficar vindo. E aí ela vem, e aí é quando o Espírito da Verdade, lá no livro, no Evangelho, no capítulo 6, ele vai dizer, espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, instruí-vos. Ou seja, vejam como as coisas acontecem. Quando a gente está mal, pela ação da caridade, que a caridade nada mais é do que a ação do amor, porque o amor ele é um sentimento, e quando a gente uma das formas da gente materializar esse sentimento de amor é sendo caridoso. E a caridade de simplesmente ouvir alguém
seja aqui, ou seja em casa, ou seja onde a gente estiver, pode ajudar. Quando a gente recebe essa ação da caridade, a gente que está precisando recebe essa ação, e a gente vai em busca disso, e vai buscar o conhecimento, a gente começa a exercitar os 2 mandamentos. A gente recebeu o amor, e a gente vai, para entender melhor isso, a gente vai começar a estudar, a gente vai se aprofundar no conhecimento da doutrina, porque é o mais fácil. Porque para exercitar o amor é um pouquinho mais difícil. Porque o amor, ele começa com o exercício da paciência, vai passar pelo exercício da caridade, até chegar um dia no ponto de amarmos os nossos inimigos e retribuir o mal com o bem. Mas isso aí já é uma coisa que fica para os próximos capítulos. Mas isso é o exercício do amor. Então ele diz, amai-vos e instruí-vos. E aí a gente começa a nos instruir. A gente começa a ouvir palestras, a gente começa a assistir palestras na TV Chico Xavier, a gente começa a assistir no YouTube, começa a ouvir, começa a conversar sobre isso, começa a ler livros espíritas, e aí a gente vai nos permitindo uma mudança. Que esse conhecimento, efetivamente e necessariamente, ele vai nos mostrar que aquelas coisas que a gente vinha fazendo, talvez não sejam mais necessárias. Porque algumas coisas, ou algumas ações, estavam equivocadas. Algumas coisas a gente não precisa mais fazer, porque a gente já conhece, a gente já sabe que não precisa ser assim. A gente já sabe que a gente não é o centro do universo e que existe um outro. E nessa relação do contexto que nós estamos inseridos, nas nossas famílias, nos trabalhos, na casa espírita, seja onde for, nós somos 30%. Porque 30% é todo o contexto e 30% é o outro, ou 33%. Um terço. Então a gente só é responsável por um terço de tudo que acontece. É onde a gente pode atuar. Aonde eu posso atuar? Em mim mesmo, porque eu não posso mudar ninguém. Na verdade, o melhor que eu posso fazer para mudar alguém é ser um bom exemplo, para que ele veja, ele possa ter vontade de mudar a partir de então. Esse é como eu posso mudar o outro, porque eu mudar o outro eu não vou conseguir. Às vezes a gente nem consegue mudar a nós mesmos. E aí, ainda no Evangelho, no capítulo 11, ele vai dizer, no item 10, que é amar ao próximo como a si mesmo, ele vai dizer, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, e aí a gente começa a estudar e a gente começa a entender. Que futuro é esse? Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Sede perfeitos. E quando tudo der errado, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, isso a gente já começa a ver. E uma certeza tendes, a de que caminhas para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Quais seriam? A busca pela felicidade, que é para isso que a gente está aqui. Ainda mais, falando numa linguagem evangélica, qual seria? Amar ao próximo como a si mesmo. Como isso acontece efetivamente? Porque quando a gente está falando no âmbito do estudo, no âmbito da teoria, a gente fala sobre o amor. Mas aqui a gente só está falando. O que acontece depois das 9, quando a gente levantar do banco e for embora, é efetivamente a oportunidade do exercício. É a oportunidade de pegar o que a gente já conhece e dizer, tá bom, eu vou praticar, vou ver o que acontece. E nesse ponto, quando a gente chega nisso, quando a gente começa a buscar essa mudança, muito frequentemente a gente percebe que as coisas tendem a ficar um pouco mais difíceis. Quando a gente começa a se aprofundar no estudo, começam a acontecer coisas para que a gente não chegue aqui e não venha. Por quê? Porque aquela sintonia que a gente cultivava antes, essas amizades que a gente tinha antes,
Eles não querem que a gente se distancie. E aí vem o grande desafio. Aí é chegada a hora da gente não apenas continuar, mas buscar fazer o sentido contrário, o exercício contrário. Antes, a gente mantinha uma sintonia e eles nos influenciavam, porque a gente dava brecha. E que tal a gente agora tentar influenciá-los? Tentar, como eu falei, ser o exemplo. Aí vai ficar a escolha. Se eles não quiserem, eles vão se afastar simplesmente. Mas se eles também quiserem, eles podem aproveitar a oportunidade e vir conosco e também se melhorarem. É da escolha de cada um. O que cabe a nós é fazer a nossa parte, amorosamente. E aí, na pergunta 469, Kardec vai perguntar, do Livro dos Espíritos: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Qual seria o meio, então, da gente neutralizar essa influência? Já que a gente está buscando, a gente está estudando, a gente está tentando, mas mesmo assim eles continuam investindo em nós. E aí como é que eu posso mudar isso? Qual seria a tarefa que eu preciso fazer para que isso se reverta o quadro e eu possa talvez influenciá-los? E aí ele vai dizer, simplesmente, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Ou seja, veja como teoricamente é simples. Porque quando a gente faz o bem, aqueles que se comprazem com o mal, eles não vão permanecer. Eles vão até, por algum tempo, tentar atrapalhar. Mas, se a gente persistir, eles vão ver que não vão conseguir. E aí, se a gente persistir o suficiente, se a gente agir corretamente, talvez eles vendo isso, eles também possam se modificar. Eles também possam querer mudar. Como eu falei, não cabe a nós decidir, vai caber a escolha de cada um. Como cabe a cada um aqui escolher que tipo de sintonia a gente está fazendo. Se a gente quer sintonizar com o bem ou com o mal. Quando acontecer a situação que a gente vai ter a oportunidade de agir com calma, com paciência, e em vez de revidar na mesma moeda, a gente muitas vezes simplesmente calar, ou se a gente vai devolver a energia com mais força e vai criar essa permuta. A escolha, a gente que vai fazer na hora que a gente estiver na situação. E aí ele vai continuar dizendo, Miramês, agora em Filosofia Espírita, ele vai dizer, lembra que ele disse praticando bem, e aí ele vai dizer, começa a pensar no amor. Começa a viver a caridade. Começa a perdoar. Mesmo que sejam mínimas as ofensas, perdoe. Começa a ser e a sentir a bondade. Que nesse exercício, tudo passará a mudar o seu eu. Ou seja, lembra que a gente falou que a gente vai estudar, a gente vai adquirir um conhecimento teórico e a gente vai conseguir compreender, a partir do conhecimento que a gente vai adquirir, compreender as situações. Quando a gente consegue compreender, qual é a tarefa seguinte? Começar a exercitar. Começar de pouquinho, fazendo o exercício do amor. De pouquinho, se transformando. De pouquinho, não sendo mais aquela pessoa impaciente que a gente era. De pouquinho, não respondendo com ignorância. De pouquinho, ficando simplesmente calado quando alguém cutucar. De pouquinho, você não dando aquela buzinada no trânsito. E aí, com os pequenos gestos, a gente vai se educando. E aí, quando a gente conseguir uma coisa, e a gente reconhecer que conseguir, é muito importante, nesse momento, a gente ser grato por isso. E, além de ser grato, agradecer nossas preces, pedir forças para continuar nessa caminhada, para continuar agindo assim. Porque lembra que eu falei que eles vão tentar nos atrapalhar. E aí, quando os avanços que a gente conseguir, a gente precisa fortalecer. É como quem gosta de malhar, que malha,
e aí vai malhando mais, vai ficando mais forte. Da mesma forma vai acontecer aqui. A gente vai estudar, vai crescer no conhecimento, e aí lembra das asas do conhecimento e da sabedoria. Então, quando a gente conseguir adquirir o conhecimento, ou a sabedoria e o amor, quando a gente conseguir a sabedoria, então vamos intensificar o amor. E aí a gente vai, até quando a gente conseguir bater as duas asas e voar. Demorar um bocado, mas a gente vai conseguir. E aí, no item 4 do Evangelho ainda, ele vai dizer: não podendo encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida de que devemos fazer aos outros aquilo que não desejamos para nós, ou seja, se a gente ainda não consegue amar ao próximo como a gente gostaria, ou como a gente deveria, ou como a gente já deveria conseguir fazer, então comece simplesmente não fazendo para o outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Isso já é amor. Porque muitas vezes a gente espera o amor do outro, a gente ama e quer que o outro nos ame daquele jeito que a gente quer que ame. Mas não. Muitas vezes não será assim. Mas comece fazendo o que você não quer. Se você não quer que tal pessoa aja de tal maneira com você, então não haja assim com ninguém. Porque aqui está dizendo, não haja de tal maneira que sua ação possa ser um exemplo para toda a humanidade. Se a gente não consegue, então tá bom. Se eu não quero que a pessoa me trate mal, então não vou começar a não tratar mal. Se eu vejo que eu vou tratar mal, então vou ficar calado, ou então eu vou tentar evitar essa relação enquanto eu não conseguir tratar bem essa pessoa. E aí ele vai prosseguir. Quando os homens as adotarem essa regra de conduta, ou essa maneira de agir como regra de conduta, essa maneira de agir como regra de conduta, e como base de suas instituições, aqui vai um pouquinho além, mas é para onde a gente caminha, lembra que eu falei? No futuro, mas é para onde a gente está caminhando, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. E aí a gente chega num outro ponto que é importante, porque a gente estava falando da lei de amor, do amar ao próximo como a si mesmo. E é uma lei. E se é uma lei, e é uma lei universal, significa dizer que não é uma lei humana, porque a lei humana a gente pode infringir, ninguém descobrir e a gente passar ileso. Mas uma lei universal, como a lei do retorno, ela não pode ser infringida. Então, a lei de amor, que está no Evangelho como lei de amor, e no Livro dos Espíritos, Kardec coloca como a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, primeiro ele falou da lei de justiça, amor e caridade, para só depois no Evangelho falar simplesmente da lei de amor, ou seja, seria uma evolução. Mas na lei de amor, de justiça, amor e caridade, significa dizer que o amor, ele será sempre justo, ele será sempre caridoso. E ele necessita da caridade para que ele possa se perpetuar. E aí ele vai dizer na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a lei de justiça em toda a sua pureza? Ou qual seria o caráter do homem justo ou do homem bom? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, o homem justo é um homem que também ama. É um homem que cultiva, vou atualizar o termo, não é o homem, a pessoa, né? Porque não é mais correto dizer só o homem. A pessoa justa é uma pessoa que por si só ama, que ela já entende que não deve fazer ao outro o que não gostaria que o outro fizesse com ela. Isso já é justiça e já é amor. E também já é caridade. Porque se aquilo acontecesse comigo, eu ia me chatear, ia me ferir, então eu não vou fazer para o outro. Até o ponto de chegar a dizer, tá bom, eu vou começar a fazer o que eu quero que façam comigo.
Já é um próximo passo. E aí a gente vai exercitando um pouquinho. Cada um vai saber o seu ritmo e as suas possibilidades. Mas o importante é que a gente continue tentando. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho ainda, no capítulo 11, no item 10, ele vai dizer: amai muito, a fim de serdes amado. E aí eu diria que essa é a frase mais importante da noite. Amai muito, a fim de serdes amado. E aqui eu queria fazer uma pequena explicação, porque ontem ainda a gente conversava sobre isso, no grupo de estudo, e aí foi levantado que isso parece uma condicional. Eu vou amar esperando que me ame, ou eu só vou amar se me amar? Como é isso? Mas não é uma lei justa? Não é a lei de amor, justiça e caridade? E como é que eu só vou amar se me amarem? E aí vale a pena uma pequena explicação. E aí a gente vai usar outra lei para explicar essa lei. Existe uma lei, uma outra lei universal, que é a lei do retorno. E a lei do retorno, ela nos retribui à medida das nossas ações. Ou seja, o nosso pensamento, que é pensamento, sentimento e atitudes, vai se materializar nas atitudes, nas ações, nas palavras. E vai retornar para nós exatamente na mesma medida que nós a expressarmos. Porque a lei do retorno ela é justa. Existe a injustiça, mas não existem injustiçados. Ou seja, tudo que nos acontece é justo, merecido e necessário. Então, se existe essa lei do amor, que ela não falha e nos devolve exatamente aquilo que a gente merece, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer no momento que vocês começarem a amar muito? Qual vai ser a reação? Lei de ação e reação. Qual vai ser a reação? Amor. Ou seja, necessariamente a lei do retorno explica essa outra lei. Quando a gente começar a exercitar o amor e a amar, e aqui é o amar apesar de, e não amar somente si, necessariamente a gente vai começar a ver isso voltar para a gente. De novo, não será como a gente quer, pode não ser como a gente espera, e pode ser que alguém que você ame muito, nesta vida ou agora, não esteja pronto para lhe retribuir como você talvez acha que mereça. Isso não significa dizer que você não pode, não deve, não precisa amar. Pelo contrário. Porque aqui esse convite ele é individual. Ele não está dizendo, olha, só ame fulano se fulano lhe amar. Não. Ame. Ame muito. Independente de qualquer coisa. Haja com amor. Porque a lei do amor é justa e é caridosa. E isso significa dizer que este convite ele é algo que pode mudar a nossa existência. Porque no dia que a gente entender efetivamente o que seria amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai entender o que Jesus quis dizer em todo o seu evangelho. Em todo o seu evangelho. Porque foi esse o convite maior que ele nos deixou. Entendeu? Amar ao próximo como a si mesmo, assim como eu vos tenho amado. Então, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ser rico, para ter sucesso, para ter muito dinheiro, ou para ser reconhecido por uma determinada característica ou por um talento. Porque as pessoas que têm tudo isso, muitas vezes não são felizes. E muitas têm depressão e se suicidam. E quinta-feira ainda foi falado muito sobre isso aqui. Então, uma coisa não garante a outra. Porque eu diria, sem medo de errar, que quando qualquer um de vocês for interrogado sobre a felicidade ou sobre o amor, vocês nunca vão lembrar de algo muito vultuoso, mas sempre será lembrado momentos simples. Sempre será lembrado pessoas que a gente ama em momentos que a gente podia estar simplesmente assistindo TV ou numa conversa de fim de tarde, tomando um café,
Porque é para isso que a gente está aqui, para aprender isso e ampliar essa relação. Porque, como o senhor Edberto já falou no início, é a família espiritual. E qual seria essa família? Qual seria o limite? A humanidade inteira. A nossa família espiritual é a humanidade inteira. E Deus ama exatamente todos de igual maneira. E é para isso que a gente está caminhando. Esse é o nosso destino e esse é o nosso futuro. Está longe, talvez. Eu não posso dizer, eu sei que eu estou muito longe disso. Talvez daqui a umas 100 encarnações eu consiga entender. Mas a gente tem exemplos de pessoas que já conseguiram. Ou vocês acham que Chico não conseguiu fazer isso? Madre Teresa não conseguiu fazer isso? Será que Divaldo não consegue entender e perceber isso? Então são exemplos muito próximos nossos. E a gente tem essa oportunidade de aprender com eles. Porque primeiro a gente aprende, primeiro a gente conhece, depois a gente exercita e depois a gente consegue efetivamente amar. Para a gente caminhar para o final, tem uma mensagem que está de Emmanuel, que está em Fonte Viva, que ele diz o seguinte: na presença do amor. E aí eu creio que isso aqui pode juntar tudo que a gente falou aqui, tudo que a Andresa falou, que o senhor Edberto falou e que eu falei. Ele vai dizer o seguinte: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Isso está em João 2,10. Aí Emmanuel vai dizer: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, e aí eu me identifico e me coloco totalmente nesta frase, porque a gente se demora achando que as coisas precisam nos acontecer como a gente gostaria que acontecesse. Encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. E quantas vezes a gente não faz isso? Todo dia. Quantas vezes a gente não faz isso? Porque alguém não fez como eu queria que fizesse. Porque eu mandei uma mensagem de bom dia, 7h30 da manhã, a pessoa só me respondeu 10 horas da manhã. Não me ama por causa disso. Ou porque estava ocupado e não prestou atenção no que eu falei. Ou qualquer que seja o motivo. A gente espera que eles nos amem como a gente quer. E aí ele vai continuar. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento da nossa satisfação. E aí eu pergunto: quem nunca fez isso? Mas se realmente amarmos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Ou seja, é como ele convidou: ama muito, ama apesar de. E saberás que a miséria do futuro, a miséria é fruto da ignorância, e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Lei de justiça, amor e caridade. E aqui ele está falando
da caridade. Ou seja, quando a gente encontrar essas pessoas que por algum motivo estão equivocadas, estão agindo errado, que possamos ser caridosos e tentar ajudar da melhor maneira possível. E às vezes ajudar é ficar parado no canto, esperando um momento que a pessoa se acalme e você possa chegar lá e conversar. E aprenderás a ouvir sem revolta. O pessoal da segunda-feira sabe bem o que é isso, né? Ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário. Lembra que eu falei de influenciar também os espíritos? Ou seja, quando eles vierem com essa influência e não acharem, eles poderão também ver no nosso exemplo uma influência contrária e podemos começar a ajudá-los também. Ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito quando começares a amar. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio a pedra que lhe atiram. Ou seja, a gente joga uma pedra na água, o que a água faz? Ela joga a pedra de volta? Não. Ela simplesmente recebe e calmamente leva aquela pedra e deixa ela lá no fundo. E ela fica esquecida lá. O que vai acontecer com ela? Ela vai virar parte do lago. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre. Servirás sempre mais a cada dia. Porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Ou seja, ama que automaticamente a gente vai criar uma blindagem de luz e de amor em torno de nós mesmos. E quando a gente ampliar, a gente vai criar em torno do outro. E a gente vai contaminar o outro com esse exemplo. Porque a palavra, ela comove. A palavra comove. A gente pode vir aqui, ou um outro palestrante vir aqui fazer uma palestra belíssima, comover muito. Mas a gente pode sair daqui, passar do portão e voltar à vida e aquilo não servir de nada. Foi uma comoção de momentos. Mas o exemplo arrasta. E quando a gente se modifica, aí sim, aí as coisas começam a melhorar. Quando a gente decide fazer a nossa parte, agir nos 30% que nós podemos agir, fazer nosso exercício com toda a dificuldade que trazemos, com todo o egoísmo e lutando contra isso, sabendo que queremos ser melhor, porque a gente quer ser melhor, porque a gente quer evoluir, porque a gente ama e a gente quer amar ainda mais, porque a gente ama e não quer ver aqueles que a gente ama sofrendo por atitudes que nós tomamos, por egoísmo, por orgulho, ou por qualquer outro sentimento que seja, a gente não quer ver isso, então a gente tem essa oportunidade de agir dessa maneira, amorosamente. Então, ama muito e serás amado. Como eu falei, essa seria a frase da noite, que culmina ou que sintetiza o que, como eu falei, o que o senhor Alberto falou, o que a Andresa falou, o que eu falei e o que também foi dito na prece. Então, que a gente possa ficar com isso, que a gente possa pensar e que mais que pensar, a gente possa tentar, cada um, da sua maneira, exercitar esse amor, que é o amor que o Cristo nos convida todo dia. Porque todos os dias nós temos essa oportunidade de exercitar isso. Todos os dias, quando nós acordamos, a gente pode olhar para alguém que a gente ama e dizer: bom dia, tudo bem? Você dormiu bem? Como é que você está? Dá um abraço, dá um sorriso, cuidar da pessoa, ou seja qual for a relação. Mandar uma mensagem no WhatsApp.
sem ficar chateado se a pessoa não responder logo, porque é da pessoa, mas todo dia a gente tem essa oportunidade. E quantas oportunidades a gente não tem todo dia de amar? Então, o convite está feito. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir em paz para nossos lares. Amar deve ser tão bom, e é tão bom, porque por todos e tudo, todos e tudo se amam. Os minerais se amam, os vegetais se amam porque eles se intercruzam, vivem uns junto aos outros, uns dando sombra aos outros, aquelas árvores mais altas dão sombra àquelas mais rasteiras, as mais altas protegem o arbusto, e os animais também assim o é. Quem nunca viu uma manada de elefantes no cinema, na televisão, junto com essa manada, um elefante novinho, um recém-nascido, que quando ele nasce a mais de 100 quilos. E toda a manada protege, não só a mãe, como toda a manada protege. O elefante novinho fica no meio deles, caminha no meio, em vez de ser atrás ou na frente ou de lado, mas bem no meio, porque eles estão aí para proteger. Assim também é a natureza. E nós vamos olhar mais um pouco para a natureza. Vamos sair desses problemas, porque há problemas, não adianta nos preocuparmos de véspera, que pode ser que daqui, vamos dizer, de hoje para amanhã, quando a gente acordar, a solução chega na nossa vida como por encanto, como por um milagre. Não devemos sofrer por antecipação. Eis um recado que nós sempre ouvimos. Deixe que aconteça. E muitas vezes, isso acontece muito quando nós estamos ainda nas cópias do colégio e temos uma prova no dia de amanhã. No dia de hoje é aquele sofrimento, aquele calvário. Chega o ponto, muitas vezes, já sentado na banca, ainda vamos dar uma olhadinha, rever alguma coisa. E quando senta lá, a prova vem com um assunto totalmente diferente do que estudamos, mas muitas vezes bem mais fácil. E resolvemos e saímos tão felizes. Nós não esperávamos por aquela felicidade, porque se tivesse esperado, não tinha se preocupado no dia anterior. Então não devemos sofrer por antecipação, porque cada problema tem sua solução. Não existe problema sem solução. Cada problema tem a sua solução. E quando ele não tiver solução, cabe a Deus e a nós nos conformarmos e seguir em frente. Nós não vamos estacionar. Não vamos sentar na beira do caminho esperando que ele passe na nossa frente e dizer, me acompanhe. Não. Vamos continuar na nossa caminhada. Ali foi mais uma prova, foi mais um obstáculo na nossa vida. Mas não quer dizer que foi para que a gente caísse naquele curso. Vamos amar mais.
convidamos os médicos para o passo por aqui. Antes era sempre comum dizer que continuamos com as mesmas atividades, fazemos os mesmos dias, nas mesmas horas.